tarde, meus amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite em nossos corações de hoje para a eternidade. Eu rogo ao Senhor que nos abençoe e nos inspire, a fim de que nós possamos mergulhar na profundidade dos seus ensinamentos com a singeleza necessária, para que através dessa simplicidade a mensagem de hoje seja relevante para todos nós. Santa Teresa d'Ávila marcou de uma forma indelével o século XVI. Não apenas por sua vida totalmente entregue a um ideal de constância ao amor divino, mas por conta da solidariedade de muitas reencarnações em que ela desenvolveu essa mística divina, essa entrega do seu próprio coração para descobrir o reino divino que está no nosso interior. Mas em especial nessa existência, quando ela na Espanha, vinda de uma família nobre, aos 7 anos de idade, decide sair de casa, e o pai, desesperado pelo futuro daquela menina que era vanguardista e estava à frente do seu tempo, resolve interná-la aos 16 anos no mosteiro. Mal poderia supor o quão contribuidora Santa Teresa d'Ávila seria para a sua geração e para todas as outras que viriam em seguida. Ela foi responsável pela autoria de poucas obras, mas a profundidade psicológica dessas obras até hoje encanta cristãos e não cristãos. E a grande sabedoria e importância do trabalho de Santa Teresa d'Ávila está também no ambiente religioso, quando ela forma a ordem religiosa das Carmelitas Descalças. Mas o que Santa Teresa d'Ávila tem a ver com a obra Em Busca da Verdade de Joana de Ângeles? Quando nós comparamos o teor essencial das duas mensagens, nós vemos uma similitude impressionante. E não por acaso, quando investigamos as outras vidas de Joana de Ângeles, vamos encontrar uma existência dela 100 de anos depois de Santa Teresa d'Ávila, quando ela foi no México, Sor Juana Inés de la Cruz, pertencente a um convento justamente da mesma ordem das Carmelitas Descalças. E a gente vê a sabedoria do alto em distribuir essas sementes de vida em espíritos diferentes que, através da intuição com o eu divino, conseguem tocar na psique humana. No seu livro intitulado Livro da Vida, Santa Teresa d'Ávila fala de algumas experiências místicas que ela teve, como por exemplo uma intitulada Transverberação. Ela vai citar que ela recebeu a presença de um anjo, mas tinha a sua fronte luminescente e vinha com uma lança toda luminosa com uma ponta de ferro incandescente. E esse anjo transpassava aquela lança pelo seu coração. E ela vai citar: eu me sentia toda abrasada no imenso amor de Deus, tão excessiva era a suavidade produzida por aquela entrega. Esse misticismo, linguagem da Igreja Católica para representar os fenômenos anímicos e mediúnicos de que ela foi autora extraordinária, estão bem catalogados na obra-prima de Clóvis Tavares, intitulada Mediunidade dos Santos. Mas não é isso o mais impressionante dessa doutora da Igreja. Na sua obra, As Moradas do Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila faz uma bela analogia. A alma humana pode ser comparada a um castelo que tem muitas moradas, assim como há muitas moradas na casa de meu pai. E cada uma dessas moradas são níveis de consciência que a criatura vai se apoderando quando faz esse mergulho para dentro. E algo muito análogo, Joana de Ângeles coloca na introdução deste livro Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade é o 15º livro da célebre série psicológica de Joana de Ângeles. E ela vai dizer: só através da intuição nós podemos tocar em alguma dimensão mais ou menos consolidada da verdade divina. Ela corrobora aquilo que Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos, quando na questão número 10 ele pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos sabiamente lhe respondem: não, porque falta-lhe
para tanto um sentido. Esse sentido existencial somente pode ser percebido e desenvolvido quando nós esquecemos do mundo exterior e nos esforçamos para construir esse reino de Deus dentro de nós. Ou, de acordo com a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, quando nós nos decidimos a explorar as moradas do nosso castelo interior. E ela vai dizer de uma forma muito poética que este castelo é diamantino, forte e resistente como um diamante, e translúcido também como um diamante, que permite que as claridades evangélicas e as claridades divinas penetrem no nosso interior. Mas às vezes, quando nós olhamos para dentro de nós, ficamos assustados, ainda revolvendo aqueles velhos escombros, e não nos parece a uma primeira vista que a nossa alma pareça um diamante mais uma pedra bruta. É porque esse diamante precisa ser lapidado. E é por isso que o nosso trabalho e sacrifício pessoal, as pequenas renúncias da convivência nos ajudam a ser. E aí a gente entra no texto que nos serve de tema: conviver e ser. A experiência de Santa Teresa d'Ávila no mosteiro, a experiência de Soror, Juana Inês de la Cruz, também num convento, não são experiências solitárias egoístas, mas são experiências individuais, porque individual é o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento próprio. Mas através do seu exemplo, elas deixaram um legado inesquecível para nós. E o que é isso senão amor fraternal? Então nós estamos diante de dois exemplos, de dois espíritos que souberam aproveitar as oportunidades para alargar essas potências de amor além dos limites dos seus próprios castelos. E essa é uma metáfora que Santa Teresa d'Ávila também traz nessa obra. O nosso corpo físico, esse nosso envoltório denso, pesado, que nos oblitera, que nos faculta o esquecimento do passado, que muitas vezes nos turva a visão para as realidades espirituais, para o nosso desenvolvimento evolutivo moral, nós precisamos superá-lo, transpassá-los através dessa existência interior, para que a gente possa desenvolver o nosso mundo íntimo. E assim, desenvolvendo o deutropismo, porque assim como as plantas buscam o sol e caminham crescendo para o alto, visando encontrá-lo, todos nós que somos crianças espirituais também buscamos a Deus, nesse crescimento incessante e infinito. E assim, nós vamos aos poucos, quebrando essas muralhas e descobrindo cada uma dessas pequenas dependências desse nosso castelo. E o que é então que Joana de Ângeles nos traz sobre esse tema, para que a gente possa facultar o nosso autodescobrimento e chegar a penetrar nessa murada interior, que é onde Deus está, o nosso Cristo interno, é preciso, sobretudo, de humildade. Humildade para reconhecer que a nossa edificação pode não estar tão cristalina assim e precise ainda de burilamento. Humildade para abraçar e acolher as nossas sombras que ainda jazem em nós. Porque o convívio com os outros nos obriga a estabelecer máscaras sociais que nós precisamos para as relações cotidianas, para a vivência em sociedade. Mas quando nós nos colocamos perante a divindade e perante o Senhor, todas as máscaras precisam cair. Todos os disfarces precisam dar lugar à nossa realidade existencial. Mas essa realidade, enfrentá-la, é um exercício bastante doloroso. E por isso a constância e a perseverança para abraçar e agasalhar toda essa realidade de coisas. E para falar então dessa busca, ou deste autoencontro, no capítulo Conviver e Ser, Joana de Ângeles vai trazer 3 parábolas que estão no capítulo 15 de Lucas, que são citadas em seguida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia de Jerusalém faz um título para essas parábolas, são as parábolas da misericórdia.
Ou, como ela diz, são as parábolas da busca, ou as parábolas dos achados e dos perdidos. A primeira delas é uma parábola muito interessante, que é a parábola da ovelha perdida. Diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Eu parei a leitura aqui. Eu não sei vocês, mas se eu fosse pastora e tivesse 100 ovelhas e as 99 estivessem ali pastoreadas, quietinhas, ordenadas, e uma se desgarrasse, eu iria fazer um contrabalanço racional. Ora, eu tenho 99% da minha propriedade. Eu vou arriscar deixar as minhas 99 ovelhas aqui para buscar uma. O que essa uma teria de especial? Essa é a nossa visão materialista a respeito da parábola. É a visão mais rasa, a visão mais superficial. Mas, como Jesus utilizava a figura da parábola para falar de realidades existenciais, para falar de realidades do espírito, a gente vê que ele dá valor não à quantidade, mas à qualidade. Eu sou o bom pastor, conheço cada uma das minhas ovelhas e também sou conhecido por elas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí a gente percebe a postura do pastor de ter deixado as 99 ovelhas sendo cuidadas pela própria consciência quando vai buscar aquela que se desgarrou. E aí a parábola continua. E achando-a, o pastor se alegra, a põe nos ombros e viaja de volta para casa, convocando amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Dito de outra forma, a mensagem do Evangelho, a mensagem divina, não é para aqueles que já estão salvos, é para nós que estamos em busca da salvação. Não é uma mensagem para cristos, mas é uma mensagem para aqueles nós que estamos em busca da nossa perfeição moral e perfeição espiritual. A mensagem evangélica é uma mensagem de redenção. E é interessante porque redenção, etimologicamente, vem de redemption, resgate. Ou seja, a nossa vinculação com o divino, ela jamais deixou de existir. Mas por diversas razões, não raras vezes pelas nossas próprias escolhas, nós decidimos deliberadamente nos afastar, nos desgarrar do rebanho. Mas o Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido, como o próprio Jesus diz. Então veja como, nessa belíssima parábola, a gente tem o símbolo da busca. E nós também não gastamos toda a nossa vida em buscas, a busca pela fortaleza material, a fim de que na velhice, quando nós não estivermos mais tão dispostos como quando jovens, tenhamos uma reserva material para nos amparar. A busca para realizar os nossos desejos, para satisfazer os nossos sentidos. A busca por um ideal que vai nos alimentar psiquicamente para que a gente tenha esperança em dias melhores. A busca por um grande amor, para coroar de felicidade os nossos dias. A busca por um filho que se perdeu, seja nas drogas, seja nas desilusões do mundo. A busca pelos nossos pais, a busca pela nossa criança interior. Nós também somos como este pastor, que se vê desesperado quando alguma das suas partes se perde. Porque para o bom pastor, cada uma das suas ovelhas tem tanto valor a ponto de representar parte de quem verdadeiramente ele é. Daí o esforço que ele faz. E em seguida, lá no Evangelho de Lucas, há uma segunda parábola. A parábola da dracma perdida. Qual a mulher que tem 10 dracmas, que ao perder uma, não acende a lâmpada
e busca desesperadamente pela dracma perdida, e ao encontrar, chama as amigas para comemorar com ela, porque encontrou aquilo que havia se perdido. Veja a similitude da primeira parábola. Mais uma vez, a busca por uma pedra preciosa, por algo de valor, que para nós é tão representativo e que uma vez perdido agora foi encontrado. E ela finaliza com a terceira parábola, muito conhecida de todas. Quem esteve aqui no domingo viu uma belíssima interpretação de Glória Pita a respeito dela, a parábola do filho pródigo, mais ou menos assim. Um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo virou-se para o pai e disse: Pai, dá-me a minha parte na herança. O pai entregou e o filho foi viver dissolutamente. Chegou um tempo de grande fome, quando ele procurou um homem que era cuidador de porcos para ajudar de alguma sorte com essa tarefa, e desejou ardorosamente comer as alfarrobas, em outras traduções as bolotas, que se entregavam aos porcos, mas ninguém lhes dava. E então, caindo em si, ele se lembrou: os empregados do meu pai têm pão à vontade para comer, e eu aqui quase pereço de fome. Voltarei, mas direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como o teu servo. E decide voltar. Retornando à casa paterna, que surpresa! O pai dá uma festa para recebê-lo, coloca-lhe sandálias, um anel nos dedos e pede que seja morto o bezerro mais cevado. Seu irmão mais velho, entretanto, fica bastante invejoso da situação. Mas eu estou aqui sempre com você, meu pai, e você não mata um cabrito sequer para que eu possa confraternizar com os meus amigos? E a este filho que te esqueceu e que agora volta arrependido, você faz essa festa? Você está sempre comigo, mas aquele que havia se perdido foi encontrado. Ele estava morto, mas voltou à vida. Mais uma vez, um símbolo para a busca, para aquilo que estava perdido e que foi reencontrado. E aí, a gente percebe, nessa parábola do filho pródigo, alguns sinais muito interessantes que Joana aproveita. Primeiro, cair em si. Cair em si é o momento quando o arrependimento abre espaço para que a gente possa entregar o nosso coração a uma conduta diferente daquela que nós tínhamos começado. O cair em si é a reflexão do jovem mais novo. Pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser o teu filho. É a reflexão de Saulo de Tarso às portas de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Nós podemos ficar paralisados no arrependimento, nutrindo culpa e remorso, achando que nós não somos dignos e merecedores de uma nova chance. Mas lembremos da parábola da ovelha desgarrada e vejamos o quanto nós temos importância para Deus. Deus vê a nossa importância e jamais desiste de nós, a ponto de nós jamais deixarmos de ser os seus próprios filhos. É nossa a herança divina, é nossa a casa paterna. E por incrível que possa parecer, essa casa paterna da qual nós nos afastamos está no nosso interior. Mas como é que a gente consegue se afastar de algo que está tão próximo de nós? O mundo material, com todas as suas oportunidades de experiências, de evolução, nos fornece muitas distrações. É por isso que nós precisamos nos lembrar do que o Cristo nos disse. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Por mais tentadoras que sejam as distrações, elas são recursos dados pelo alto, para que a gente aproveite as oportunidades da nossa vida para conviver bem. Não pelo ter, não para nós nos aprisionarmos aos bens materiais, mas para desenvolver mais o ser. Acontece que isso vai na contramão do que nós fomos orientados. A nossa sociedade sempre nos educou para ter cada vez mais, como se essas reservas fossem garantias de felicidade. Mas aí quando nós vemos o Cristo falar: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá,
a gente percebe a diferença entre viver com Cristo e viver para o mundo. Viver no mundo, mas com o coração para o Cristo. Porque a paz que o mundo nos oferece é a paz dos medicamentos para dormir, é a paz dos narcóticos, dos prazeres extasiantes, que ao findar nos causam um vazio ainda maior do que quando nós fomos mobilizá-los para procurá-lo. Mas quando nós nos esforçamos mais em ser, nós nos enchemos e nos tornamos plenos de um amor que nos sacia, que nos causa um sentimento de plenitude e ternura e que a gente se sente convidado a espraiar e dividir uns para com os outros. Se nós quisermos, e é da nossa escolha, nós podemos transformar as nossas relações numa neurose coletiva, como nós temos visto a miúde por aí. Tentar colocar o nosso poder sobre o outro, dominar as pessoas, tentar dominar os sentimentos alheios para nos sentir mais confortáveis e mais fortes. Mas a proposta dos ensinamentos do Cristo vai justamente nesta contramão. A proposta do amor infinito está na renúncia e não na posse. E assim, quando nós analisamos a parábola do filho pródigo, nós vemos, por exemplo, a figura do irmão mais velho. Se nós analisarmos essa parábola sob o ponto de vista de uma pessoa apenas, é uma interpretação possível, uma mesma pessoa realizando o papel do filho mais novo, do filho mais velho e do próprio pai da casa paterna. Veja que interessante. O filho mais velho pode representar psicologicamente as nossas sombras. É aquela parte do nosso psiquismo que nós não queremos aceitar, que nós preferimos negar como um mecanismo de defesa do ego, para que a gente não sofra ao nos defrontar com essa realidade que ainda jaz em nós. Mas se nós estamos no Espiritismo, sabemos que ainda estamos numa condição de imperfeição. E é de se esperar que ainda tenhamos mazelas morais para nos esforçar a modificar, a transformar. E essa transformação não se dá de outra forma, senão pelo exercício do amor e pela prática do bem. Quando nós vemos o irmão mais velho reclamando da ação do pai com respeito a dar uma festa para receber aquele filho que se afastou e voltou, nós pensamos do nosso lado obscuro, do nosso lado sombrio, que às vezes nos oferece uma autossabotagem, quando nós não nos sentimos dignos das dádivas do alto, quando nós nos amofinamos um sentimento de culpa por alguma delinquência que tenhamos cometido, mas esquecemos que é do Pai que promana a divina misericórdia e que através da multiplicidade das experiências sempre nos dá uma nova chance de fazer diferente. As experiências nos oportunizam a possibilidade de reavaliar a nossa conduta e não repetir mais velhos equívocos. Por isso o arrependimento é uma dádiva, mas arrepender-se reiteradamente indica que nós não queremos efetivamente a cura. Arrepender-se sim, mas a partir desse momento tomar uma conduta mais correta e mais coerente com a própria fé que nós abraçamos. A figura do Pai pode representar de uma forma indefectível esse self, essa essência mais divina e mais profunda que está no nosso interior, que profundamente deseja a nossa individuação, a nossa união e comunhão com esse ser divino. Mas para isso, nós precisamos seguir de acordo com a lei divina e seguir esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nas duas parábolas que nós falamos, tanto da ovelha perdida quanto da dracma perdida, nós temos uma figura de uma coletividade torcendo e comemorando pela volta ou pelo encontro daquilo que se perdeu. Na da ovelha perdida, ele chama o pastor, os seus amigos e os seus vizinhos e todos comemoram juntos. Na parábola da dracma perdida, a mulher chama as suas vizinhas e as suas amigas. Isso porque nós não fomos criados para vivermos apenas para nós mesmos. Nenhum de nós vive apenas para si. Ainda que nós acreditamos que o nosso conhecimento intelectual, por exemplo,
É fruto apenas do nosso esforço. Se nós pararmos para pensar, quem foi que escreveu os livros que nós nos debruçamos para estudar? Quem foi que nos ensinou a ler, a escrever as primeiras letras? Nenhum de nós pode se dizer completamente solitário e independente de toda e qualquer influência. Todos nós sempre somos a soma de muitas mentes que vibram conosco. E também nós temos uma família espiritual que nos estimula e que torce pelo nosso sucesso. Nós temos um Pai Divino que jamais esquece das nossas necessidades e que sempre nos dá uma nova chance a fim de que nós possamos reavaliar a nossa própria conduta. Quando nós buscamos por novos recursos e pedimos a Deus que Ele nos dê esses pequenos desejos que nós falamos nas nossas orações, é como o filho mais novo que pede ao pai a sua parte na herança. Muitos de nós rogamos por essa nova chance de aqui estar, num planeta de provas e expiações. Suplicamos por mais uma nova reencarnação, com o objetivo de reaver conflitos antigos, de estar de novo com os nossos familiares numa nova conjuntura para dessa vez fazer diferente. Mas o que é que nós estamos fazendo destes recursos que nós rogamos ao alto? Estamos fazendo como esse filho mais novo, prodigalizando esses recursos e gastando a esmo? Ou estamos aproveitando, como na parábola dos talentos, para multiplicar cada vez mais esses recursos? Todos nós buscamos por nossos afetos. Devido a todas as reencarnações, nós conhecemos muitas pessoas e nos afeiçoamos a elas. Aqui intitulamos aqui entes da nossa família espiritual. Mas nem sempre temos a oportunidade de reencarnarmos todos juntos. Mas o Espiritismo matou a solidão. E nós sabemos que mesmo que não estejamos todos encarnados com a nossa família, ela nos segue de longe, nos encorajando. Como o próprio Cristo, que mesmo não esteja encarnado entre nós neste momento, está nos emanando através da sua psicosfera divina esses eflúvios de amor, que faz com que nós estejamos sob a sua presença desde sempre, porque Ele jamais se apartou de nós. Nós sempre buscamos formas para recuperar a nossa própria autoestima, para nos livrar de crenças limitantes. Às vezes, experiências malogradas que nós tivemos no passado e que causam traumas psicológicos difíceis de tratar e que geram autossabotagem e aquele desejo de que a gente não pode ser capaz de realizar os nossos próprios sonhos. É através do autoconhecimento que nós podemos vencer todos esses entraves. O cair em si também é regozijar-se por cada pequena vitória que nós temos através desse autoconhecimento. Porque voltando os olhos para o nosso próprio interior, nós podemos de uma forma mais fácil e mais consistente chegar a alcançar a Deus. E Joana de Ângeles na obra vai dizer algo muito precioso. Todos os seres humanos experimentam as mesmas angústias e ansiedades, buscam as mesmas realizações e, quando convidados ao sofrimento, sentem necessidade de paz e renovação. Às vezes parece que, ao invés de estabelecermos pontes, um em relação aos outros, construímos verdadeiros muros. Todos nós, nessa experiência humana, agora de carne e osso, temos as nossas necessidades. Temos os nossos desafios, que o apóstolo Paulo chamava dos espinhos na carne. E essa forma de compreender a vida, cada um de nós com as mesmas necessidades, nos torna mais humanos e empáticos. Porque assim como eu tenho e reconheço aquilo que eu desejo, eu também posso chegar a compreender e reconhecer que o outro também tem as suas próprias necessidades. E aí vem o respeito, o olhar de igualdade uns em relação aos outros, o dever de tratar os outros com a liberdade conferida por Deus, pelo livre-arbítrio, para que Ele tome as resoluções que bem quiser, porque Ele tem o direito da livre escolha. Se Deus, que é todo poder, não violenta-nos a ninguém,
dando-nos o tempo necessário para que a gente tenha as nossas experiências e aprendamos por nós mesmos, por que nós vamos violentar as outras pessoas no trato interpessoal? E aí, quando nós reconhecemos que o outro também tem o direito que a mim foi dado, nós conseguimos viver com mais humildade e com mais respeito, que a nossa sociedade atual carece tanto. Muitas vezes, durante esse processo de busca, nós enfraquecemos a nossa vontade. Santa Teresa d'Ávila também fala isso nessa obra, As Moradas do Castelo Interior, que é necessário muita força de vontade e constância para perseverar até o fim. O encontro com si mesmo, o encontro com o nosso eu divino, provavelmente não se dará nessa encarnação. Será produto de um esforço consistente ao longo dos evos, ao longo de séculos, que dirá milênios. Mas todo o esforço que nós fizermos agora vai nos gerando uma resistência, resiliência, a fim de que a gente enfrente as nossas provas com cada vez mais bravura e coragem. Mas haverá a tentação de olhar para trás. Porque como nós estamos muito mais próximos do reino animal instintivo do que o estado de anjos, às vezes as provas nos levarão à tentação de repetir velhos equívocos. Não que efetivamente nós queiramos. O nosso desejo talvez seja algo mais elevado. Mas é porque essas práticas consolidadas ao longo do tempo geraram pequenos automatismos. E os hábitos são bem difíceis de se modificar. É necessário muito esforço. Quando nós passarmos por essa prova, lembremos da história do Antigo Testamento, do sobrinho de Abraão, Ló. Ló era um homem justo, tinha sua família, e Deus, na figura mitológica da Bíblia, querendo atear fogo sobre Sodoma e Gomorra, Abraão recorre junto a Deus, e Deus disse que vai livrar Ló. Dá a oportunidade dele sair para alcançar outros páramos, e efetivamente ele o faz, com as suas 2 filhas e a sua esposa. E no meio dessa peregrinação para a nova cidade, a sua esposa decide voltar os olhos para trás, para ver o que deixou. Veja, toda escolha implica em perder alguma coisa. É por isso que nós precisamos avaliar o que nós estamos dispostos a perder. Mais vale ganhar essa identificação e essa comunhão com o eu divino e perder o meu desejo de querer que o outro me aplauda e me compreenda? Mais vale amar e perder o desejo de ser amado? Este é o momento de decisão. A mulher de Ló, olhando para trás, converteu-se numa estátua de sal. Acabou a vida. A figura é um pouco trágica, mas implica justamente isso. Uma vez que nós nos decidamos para seguir o caminho do bem, que nós não caiamos na tentação de voltarmos para trás. Porque cada olhar para trás é tempo perdido, tempo de trabalho, tempo de novo estímulo, tempo de recobrar as esperanças. Que todo o bem que nós fizermos, não fiquemos contabilizando, porque o tempo que a gente contabiliza é tempo perdido para fazer mais bem ainda, para amar cada vez mais. Deixemos o nosso passado para trás, sem culpa, sem remorso. Serviu de aprendizado, para que a gente chegasse no nosso atual estágio de agora. Mas de agora por diante, é investir mais em ser e menos em ter, utilizando para isso a convivência uns com os outros. Muitos de nós buscamos por nós mesmos. Passamos a vida inteira buscando um sentido existencial, que muitas vezes coincide com o acalentar e com o acolher a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior, com as suas necessidades, com as suas fragilidades, com os cuidados que foram desmerecidos ao longo do tempo. Essa nossa criança, ela é a figura da singeleza e da pureza dos nossos mais elevados sentimentos. E é justamente por esquecê-la e desampará-la
exatamente como a ovelha perdida da parábola, que às vezes nós nos equivocamos. Tomamos decisões que mais tarde acabarão por nos ferir. Mas é buscando recuperar essa criança, esse nosso Cristo interior, essa nossa essência mais profunda, que nós também podemos encontrar a Deus. E Joana vai dizer mais para frente: mede-se a estrutura moral da criatura não somente pelos êxitos alcançados, mas sobretudo pelo empenho no prosseguimento das lutas desafiadoras. O perseverar até o fim é aceitar que esse processo de autoconhecimento será doloroso, porque nos fará descobrir muitas vezes algo que a gente não quer, nos fará ir a lugares que a gente não desejaria estar. No capítulo 21 de João, numa das aparições de Jesus, Jesus aparece a Simão Pedro e alguns dos seus apóstolos à beira do mar de Tiberíades. Pedro estava voltando de uma pesca. E Jesus diz mais ou menos assim a Pedro: em verdade eu vos digo que enquanto és jovem, tu te vestes, tu te cuidas e vais aonde queres. Mas haverá um tempo em que alguém te cingirá, alguém te vestirá, te tomará as mãos e te levará a locais onde você não quer ir. E aí, quando a gente lê a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, a gente vê que não raras vezes Pedro precisou sacrificar-se para atender aos apelos dos judeus, fariseus, que tinham recursos materiais necessários para manter as atividades da Casa do Caminho. Ele não queria isso, mas precisava, para manter a obra de assistência aos mais necessitados, para manter a obra do Cristo que ele depositou nas mãos de Pedro. E assim também ocorre conosco. Às vezes nós estamos presos a conjunturas que nós não queremos permanecer. São familiares intransigentes que não nos compreendem, em relação aos quais nós não temos a mínima afinidade. E é engraçado porque a sociedade parece que dá um empurrãozinho para a gente jogar tudo para o alto. A gente tem motivos de sobra para desistir de viver se a gente ficar só olhando a TV e as redes sociais. Tenhamos cuidado, porque a gente vê de tudo. Até dizer, se a sua família é tóxica, livre-se dela. Você não precisa dos seus familiares. Corte as raízes. O que é isso? Nós temos uma dívida de gratidão em relação aos nossos progenitores, não obstante as falhas humanas, porque nós somos irmãos em imperfeição. Se eles erram, a gente erra também. Estamos todos no mesmo barco. Mas o que seria de nós sem esse exercício, sem essa renúncia que eles fizeram de funcionarem como co-criadores com a divindade para nos dar a vida? Nós temos essa oportunidade imperdível de viver e de ter as nossas experiências, e devemos isso aos nossos pais, com todos os erros. Então veja que essas experiências que nós temos com a nossa existência é a oportunidade de nos aproximar desse eu mais profundo. E é por isso que a gente não pode esquecer que o tempo azado para as grandes transformações é o tempo de hoje. Às vezes nós somos a pessoa mais próxima para ajudar com os cuidados do enfermo que está preso na cama. Às vezes somos nós que somos pegos por uma situação de enfermidade que nos causa dor, que nos causa desconforto, que nos faz buscar, ansiar desmesuradamente a própria cura. Mas todas essas são portas de iluminação. Como Milani leu no início, a dor é uma mestra preciosa, mas nós precisamos decodificar a mensagem, entender o que aquela experiência quer me mostrar, a que ponto eu preciso realmente me fixar, não nas consequências infelizes que ela me proporciona, mas na mensagem que ela quer me transmitir. Porque vivendo nessas circunstâncias que a vida me coloca, é que eu vou aproveitando as experiências e florescendo aonde Deus nos planta, como vai dizer Haroldo Dutra Dias. A nossa busca por Deus, ela se dá dentro e fora dos templos religiosos. Cada um de nós tem um sentimento inato de religiosidade.
uma espécie de conexão com um Deus mais profundo. O nosso Deus, ele pode ter diversas simbologias. Para nós que somos espíritas, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Para outros irmãos, ele tem uma feição antropomórfica. Para a lei de Moisés, era um Deus um tanto quanto colérico, o Deus, o Senhor dos Exércitos. Não importa exatamente a visão que nós temos de Deus, mas o que essa visão nos faz desdobrar nas ações e na conduta para nós mesmos e para com os nossos semelhantes. Por quê? Porque quando nós analisamos a parábola do filho pródigo, nós vemos no final o pai dizer ao filho mais velho: tu sempre estás comigo, mas este meu filho, que estava perdido, foi encontrado. Ele tinha morrido e retornou à vida. Somos nós que nessa busca por Deus reencontramos o significado da nossa própria existência. Há uma obra, já citei aqui uma outra vez, de um psicólogo junguiano, James Hollis, intitulada Os Pantanais da Alma, que ele, apropriando-se de um conceito de Carl Gustav Jung, vai dizer: o objetivo da vida não é a felicidade. O objetivo da vida é dar significado a ela. Cada um de nós buscamos, desde que nos apoderamos da nossa consciência, qual o significado de existir. E alguns, que não encontram a tempo, acabam alimentando o desgosto pela vida e decidindo por dar cabo dela, pelas portas clamorosas do suicídio. Esse significado existencial, ele não é um modelo e um padrão que sirva para todos. O que significa que cada um de nós precisará encontrar por si mesmo o significado da sua existência. Mas aqui eu dou uma dica. A forma mais indefectível para nós encontrarmos o significado das nossas existências não está nos livros, não está do lado de fora, não vem por nenhum coach, por nenhum mensageiro exterior, mas está no momento em que nós utilizamos a nossa intuição e voltamos os nossos olhos para dentro para analisar o nosso mundo íntimo, porque todas as respostas que nós buscamos não estão em outro lugar a não ser dentro de nós mesmos. E é por isso que a gente precisa procurar, através da oração, da meditação e da prática do bem, nos apropriar desse nosso autoconhecimento, daquilo que já está no nosso interior, porque é aqui que nós temos os recursos para poder viver bem e mais felizes. Uma vez tendo encontrado essa dracma perdida, como na figura da parábola, esse significado existencial, nós recobramos a felicidade e passamos a viver de uma forma melhor, mais em paz, porque parece que buscamos aquele sentido que nos faltava. O mesmo sentido que os espíritos respondem a Kardec que é necessário para que a gente tenha uma compreensão mais elevada e mais íntima de quem é Deus. Por isso, meus amigos, essa obra de Joana, e em especial esse capítulo, não fala de outra coisa senão como buscar uma razão para viver. E como se apropriar de tal forma dessa razão, a fim de que os nossos dias, mesmo no planeta de provas e expiações, sejam dias felizes, dias de amor, partilhado com os nossos familiares e com todos os outros que nós encontremos pelo caminho. Mas para isso, nós precisamos nos perguntar: de que tem nos servido todas essas nossas experiências e estudos e a nossa iluminação através das leituras edificantes? Nós já temos pelo menos 3 revelações trazidas por Deus: a lei de Moisés, o Evangelho de Jesus, o cristianismo redivivo, através da codificação kardeciana. E através desses ensinamentos, o que isso transformou efetivamente a nossa vida? Vou dar um exemplo. Se nós espíritas acreditamos na reencarnação e na imortalidade da alma, por que nós ainda ficamos tão desesperados perante a morte? Se sabemos que essa é uma consequência natural do nascimento. Tudo que nasce, inevitavelmente sendo orgânico, irá se depauperar, se depreciar e tenderá a morrer.
Mas nós, embora cognitivamente, intelectualmente entendamos os conceitos, ainda nos falta viver essa mensagem que nós abraçamos. E viver essa mensagem requer o nosso engajamento. A caridade material, de tentar levar algum alimento, consolo, amparo, conforto a quem padece pelas desigualdades sociais, é um serviço nobilíssimo de assistência aos semelhantes, de cuidado e de amor. Mas amor maior é o envolvimento que eu tenho com essa tarefa. É observar que aquele é apenas um pretexto para que eu possa me aproximar do que está caído no chão. E que caridade ainda maior do que aquela da minha posição confortável de me compadecer por alguém que está na sarjeta. É também da minha posição me compadecer por alguém que é profundamente orgulhoso, arrogante e me distrata. Essa é uma caridade moral muito difícil. Porque aquele que nos constrange e nos humilha com o seu orgulho, que não nos percebe um igual perante a si mesmo, está profundamente adoecido. Mas cada um de nós só pode dar daquilo que já tem. E se alguém é violento e humilha o seu irmão, é porque provavelmente ele ainda não fala a linguagem do amor. E como é que ele pode aprender essa linguagem se não convivendo com aqueles que já são fluentes nela? É por isso que o Cristo, no seu ato de amor total, compadeceu-se das nossas iniquidades e veio ter conosco. Míseras criaturas, vivendo ainda num mecanismo quase automático de reencarnações. Fomos bafejados pela claridade divina daquele que, não obstante ter todo o brilho, um brilho mais poderoso do que o sol, apagou-se para que a criatura humana pudesse resplandecer. Nem sempre disse, mas sempre exemplificou, a fim de nos ensinar pelo exemplo, o exemplo que arrasta. E nós também agora estamos aqui para copiar-lhe os passos. Na posição de pais e mães, que nós desempenhamos uma relativa autoridade por outros irmãos que chegam até os nossos braços para serem amparados e educados, na posição de poder que eventualmente nós estejamos participando, no nosso exercício profissional, dentro da Casas Espíritas, em todas as circunstâncias, sempre é hora de viver o Evangelho. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a perder a vaidade e o orgulho, as ambições mesquinhas que ainda estão enraizadas na nossa personalidade. Esquecer mais de nós mesmos em prol do coletivo é também pensar nesse exercício de amor que se aprende, justamente pela sua prática insistente. E aí Joana de Ângeles vai dizer: mergulhemos na excelência terapêutica das excepcionais parábolas de Jesus para a conquista do si mesmo. Eu sempre achei interessante como os espíritos superiores pouco se importam em ser identificados através dos nomes das personalidades humanas que foram. Às vezes, até por muita insistência, eles colocam um pequeno nome, muitas vezes até sem sobrenome, só para registrar uma identificação. Acima da personalidade, que um dia vai perecer e todos nós vamos nos encontrar no túmulo mais próximo, no cemitério mais próximo dos nossos lares, estão as nossas ideias, estão as nossas vidas e a capacidade que desenvolvemos de muito amar. É por isso que, mergulhando nos ensinamentos de Jesus, a cada vez que nós progredimos mais moralmente, nós vamos decodificando lições mais ou menos profundas e percebendo ali uma forma de viver melhor e com cada vez mais felicidade. Uma das coisas mais belas que Santa Teresa d'Ávila disse foi: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Por isso, todo o sacrifício que nós fizermos agora, mesmo que seja muito doloroso,
vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, será um sacrifício que terá a sua recompensa, de nós evoluirmos de uma maneira cada vez mais decisiva e consolidada, ainda que não se dê este esforço apenas numa existência, porque, pense, são centenas de anos repetindo velhas formas de proceder para que nós possamos transformar esse homem velho, que não será destruído, mas transformado a pouco e pouco. Precisamos, a partir de agora, desenvolver hábitos melhores. A nossa decisão, portanto, é a de viver com Jesus e para Jesus, a fim de que criemos automatismos morais mais elevados. E o bem, que hoje até requer um esforço de nossa parte, tem que acordar cedo, tem que fazer as pequenas renúncias, ao invés de estar num momento de lazer com a família, estar envolvido em ações de fraternidade, que num futuro não muito distante seja um automatismo irresistível, um quase arrebatamento de cada um de nós, como o Cristo, que se sentiu arrebatado para voltar à Terra e dar-nos um grande ensinamento. E já caminhando para os comentários finais, eu gostaria de me lembrar de uma história que tem tudo a ver com essas buscas. Ela está na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. Alcione era um espírito que já tinha tido muitas experiências, e ela tinha uma família espiritual bastante ampla, mas os seus familiares, por mais amor que ela tivesse por cada um deles, não conseguiram avançar de uma forma tão contundente como o seu próprio avanço. E só isso já é uma lição muito importante para a gente. Por mais que nós amemos os nossos afetos queridos, nenhum de nós poderá evoluir pelo outro. A evolução sempre será um movimento individual, mas isso não significa um movimento solitário. Aqui, por exemplo, nós somos diferentes, vindos de culturas diferentes, famílias diferentes, mas todos galgando a nossa evolução. E cada um de nós nesse processo podemos ser professores e alunos, doando os recursos e as conquistas que nós já temos para ajudar-nos no crescimento uns dos outros, mas sabendo que esse processo será particular para cada um. E ela, não precisando mais reencarnar na Terra, vivendo na estrela de Sírius, começa a se dedicar a alguns trabalhos relacionados à arte sublime. Mas ela ouve os apelos e as orações dos seus familiares que ficaram aqui na Terra. E aquilo constrange o seu coração. Qual de nós, que gozando de uma situação mais feliz, que vivendo de uma forma mais confortável, gozando de bem-estar espiritual, ao ouvir o clamor daqueles que nós amamos, não ficaria sensibilizado? E ela então pede que, mesmo sem necessitar, venha a mais uma reencarnação, mais uma vez na Terra, junto aos seus afetos amigos para os auxiliar. Antênio, o seu orientador espiritual, tenta dissuadi-la de todas as formas. Alcione, minha filha, você tem sido tão importante aqui. Você sabe que não precisa passar por mais essa prova. Você ainda não é perfeita, ainda não alcançou a pureza. E passando por essa experiência junto desses seus afetos, sem poder gozar de uma relação mais íntima com eles, sofrerá a sede de afeto, como todo humano. Veja, mais uma vez, a gente vê aqui o caso de que todos nós temos as mesmas necessidades. A necessidade de ser compreendido, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser feliz. Os santos não foram feitos por dádivas ou prerrogativas divinas. Cada um deles soube sacrificar-se e galgar por si mesmos essa evolução à custa de muita dor e de muito sacrifício. A diferença é que eles perseveraram até obter essa iluminação. Então, não obstante todas as defesas que Antênio proporcionava, Alcione sempre buscava justificar que era um apelo do seu coração e que ela se sentia
sensibilizada para retornar à Terra. E efetivamente assim acontece. Depois de muito argumentar, ela consegue retornar à Terra e, sem contar spoiler, tentando não contar spoiler, mas falando que o desfecho foi muito positivo. Ela, que já despontava como espírito superior, conseguiu crescer ainda mais. E aqueles que reencarnaram com ela, infelizmente, nem todos conseguiram aproveitar a oportunidade. E para que eu conto essa história? Nós temos na convivência também uma oportunidade. Nós estamos aqui reencarnados juntos e nós temos entre nós a presença de espíritos bons, a título de missão, que aqui voltaram para nos encorajar nas nossas lutas. Mesmo do mundo espiritual ou encarnados de novo entre nós, eles estão dispersos por aí para nos estimular a essas ações de caridade, para nos ajudar nesse período difícil e conturbado da transição planetária. Mas nós também precisamos nos ajudar. Muitos de nós buscamos a cura, mas às vezes a cura que a gente busca é apenas a liberação dos efeitos indesejáveis da doença e não uma cura real. Essa cura real necessita do nosso engajamento pessoal, de repetir esses célebres exemplos que nós citamos aqui. Aproveitar a convivência para estabelecer laços saudáveis. Lembremos que, por exemplo, a obsessão não é necessariamente a figura de uma vítima e de um algoz que o tortura, mas não raras vezes é um relacionamento mal sucedido entre ambas partes ou entre muitas partes, que pode ter sido originado pela nossa ignorância, pela nossa incúria. E para isso, somos nós que precisamos nos transformar interiormente e nos reformar para viver com mais felicidade. A convivência viabiliza a experiência, mas somos nós que decidimos se através dela vamos ser melhores ou apenas ter mais recursos. Os recursos que nos chegam às nossas mãos são preciosos, para que possamos multiplicar e conviver cada vez melhor. Que nós possamos colocar as mãos à obra para poder fazer essa transformação. E em todas as cenas da nossa vida, sobretudo as mais difíceis, lembremos de Jesus. O nosso bom pastor continua aguardando o nosso retorno para casa. Antes dele, enviou diversos profetas que vieram à terra sob a sua aquiescência. Várias revelações. Temos à nossa disposição uma leitura edificante para elevar os nossos pensamentos. A música sublime que nos faz estreitar esse contato com o alto, que nos faz pensar em dias melhores, mais esperançosos. Temos a oração, que é o WhatsApp direto de Deus, conexão coração a coração, em que nós podemos, por alguns momentos, nem que seja por pensamento, alçar esses cimos celestes do nosso próprio interior. Mas nada disso será suficiente se nós não soubermos usar estes recursos. Portanto, sempre o apelo. Possamos aproveitar tudo isso para crescer, porque Jesus nos espera. E enquanto não retornarmos à casa paterna, Ele não irá descansar. Lembremos que não importa a quantidade de ovelhas, aquela que se desgarrou sempre será ansiosamente esperada, porque é o filho que se afastou, que estava perdido e que agora foi encontrado. Encontremo-nos então, junto com Jesus, para Ele e para sempre. Que Ele nos abençoe e nos envolva na sua paz.